aqui é a população. E eu quero, Guilherme, seu nome, que antes era Guilhermão, agora é Guilherminho, que está magrinho. Eu quero, Guilherme, em seu nome, parabenizar a toda a Câmara Municipal de Vereadores, mas quero, sobretudo, parabenizar aos vereadores que estão ao lado do cacique Marcos, porque a gente vai ganhar essa guerra, e esse ano nós temos muitos investimentos para fazer aqui na cidade. E é como, Marquinhos, você tem uma luta muito parecida com a do presidente Lula. Eu tenho andado esse país, eu tenho andado os 4 cantos do Brasil, tem muita gente que torce contra o presidente Lula, mas podem escrever, o presidente Lula vai se reeleger presidente do Brasil no ano de 2026, porque alguém que tem espírito público, que conhece a dor da população, que não faz política com negacionismo, que cuida das pessoas, e é o que a gente está vendo no Brasil. O Brasil voltou a crescer, voltou a gerar emprego, voltou a movimentar a economia. Nós tivemos a valorização do povo indígena em todo o Brasil. A gente teve agora 30% de queda no desmatamento do nosso país. A gente está vendo o volume de investimentos na educação, como agora o programa Pé de Meia, a retomada dos investimentos em infraestrutura, os investimentos na saúde, na educação, os investimentos na valorização das mulheres brasileiras, a atenção às mães de famílias, e é isso que o presidente Lula representa para o Brasil. E é por isso, Marquinhos, que amanhã, professor Manel, nós vamos estar lá, ao lado do presidente Lula, falando da nossa vinda aqui, e a gente vai estar sempre ao lado da nossa Soninha, que é uma guerreira. A Soninha é uma batalhadora, é uma referência hoje do Brasil, sente uma falta muito grande para o Marquinhos não estar lá em Brasília, mas ele está aqui nessa grande missão. E a gente, Marquinhos, tem uma bela caminhada. Eu sei que muitas vezes a dor da gente não sai nos jornais, mas quando a gente tem fé no coração, e quando a gente tem amigos como esse, eu tenho certeza que a gente tem uma boa causa. E quando a gente tem uma boa causa, a gente tem sonhos. E quando a gente tem sonhos, eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz. E eu não tenho dúvida que hoje aqui nós estamos construindo um novo amanhã para a Pesqueira e para o povo chucuru de Pernambuco. E quero parabenizar essa guerreira, se não fosse ela, Marquinhos não existia. Essa guerreira de luta, que botaram uma foto bonita dela aqui danada. Quero, minha amiga, lhe parabenizar por tudo, parabenizar pela boa causa, pela boa luta. Eu sei o que a senhora sofreu nesses últimos anos, mas a fé está viva. E quando a gente tem fé no coração, a gente vai à luta. E vamos sempre firme. Beijo no coração. Pessoal, eu não vou me alongar muito, mas quero parabenizar a todos. Marquinhos, estamos juntos nessa luta. Conto com seu amigo sempre. E vamos trabalhar para o Pesqueira e por todos vocês. Parabéns. Aproveitar e dar uma camisa aí para você. Eu queria dizer a você, Silvio, a todos que estão aqui, depois eu vou cumprimentar os meus colegas aqui da mesa, que ninguém apaga a mente dos sábios, né? Quando a gente se batiza, tem uma luz dentro de nós, junto à luz e à fé, né? É isso que faz a gente ir mais longe. Ninguém apaga a mente dos sábios. E por isso, vamos à luta. Não vou desistir, junto com meu pequenininho aqui. Gratidão a Silvio Costa Filho, né? Não vou falar mais não, fiquem tranquilos. Vou ser breve, viu, professora? Eu quero só pedir desculpa que eu vou ter que ir, que eu vou para Brasília agora às 4h. Ainda tenho que passar em Recife, que eu estou quase há uma semana sem ver meus filhos, para dar um beijo neles. Depois vou me encontrar com o pessoal de São Paulo, para ir lá para Brasília, que amanhã tem uma agenda com o presidente Lula. Então, parabéns a vocês e contem com a gente. Um beijo no coração. Obrigada, Silvio. A gente continua firme e juntos, né? Contando com o apoio de todas as forças possíveis para continuar contribuindo com a luta dos povos indígenas desse país.
25ª Assembleia do Povo Chucuru do Ororubá, Limolá e Gutoípe, do passado violado ao presente criminalizado, resistiremos. E quero convidar para fazer também uma fala o deputado estadual Heriberto Filho. Então vamos acolher também e saudá-lo com salva de palmas. Bom dia, minha gente. Uma satisfação enorme estar aqui mais um ano junto com vocês, para a gente estar aqui debatendo, mas principalmente para a gente estar aprendendo e escutando muito sobre o povo chucuru. E dizer aqui, Marquinhos, da felicidade de estar ao lado do nosso ministro Silvio Costa Filho, do nosso prefeito, de todos vocês, e que nós, que fomos eleitos aqui, Guila, Cacique Marcos e Silvio, nós que fomos eleitos democraticamente pelo povo, temos uma missão na construção de uma sociedade cada vez mais justa. E quando a gente fala na construção de uma sociedade cada vez mais justa, a gente tem que lembrar das nossas raízes e lembrar da história dos nossos passados. E é isso que a gente está vendo e lembrando aqui no dia de hoje. Histórias como a do Cacique Chicão e tantas outras de luta que foram aqui faladas, nos faz lembrar tudo o que foi feito, todas as batalhas e todas as lutas que foram aqui vividas e olhar para frente sem esquecer essa força que tem o povo chucuru, que tem os povos indígenas do nosso Brasil e lutar sempre para a construção de uma sociedade, para a construção de um lugar melhor para todos nós. E as nossas raízes estão aqui, estão no povo chucuru, estão nos povos indígenas de todo o nosso Brasil. E hoje a gente vem aqui no intuito de reafirmar o nosso compromisso pela sociedade mais justa, pelo povo chucuru, pelo nosso grande líder, Cacique Marcos, pois a gente sabe que essa perseguição com os povos indígenas e com o povo chucuru não começou de hoje, começou de lá atrás. E quando a gente estiver diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, a gente tem que lembrar da força do povo chucuru, da força do Cacique Chicão, porque a gente sabe que quando esse povo de força dá as mãos, a gente consegue superar todas as dificuldades. Então contem comigo, contem com o amigo, contem com o deputado que vai ser uma voz de vocês na Assembleia, já é uma voz de vocês na Assembleia Legislativa, para a gente dar as forças e juntos fazer essa construção. Um grande abraço a todos vocês. Cacique, e cada um de vocês podem contar comigo. Obrigada, Heriberto Filho, por suas palavras. A gente conta sempre com esse apoio e ter ficado aqui, mesmo com o tempo corrido, colaborado com a nossa Assembleia, então a nossa gratidão. Quero convidar o amigo Carlos Costa Filho para também fazer sua fala. Vamos acolhê-lo com salva de palmas. Bom dia, minha gente. Bom dia, dizer da minha alegria em participar pela primeira vez aqui desse momento tão rico, tão cheio de cultura, num domingo pela manhã. Fico feliz e energizado em saber que a gente tem uma história viva diante dos meus olhos aqui. E como a gente sabe, minha gente, ninguém apaga o passado. E o passado que vocês viveram é o presente e também é o futuro. E o Cacique Marcos, essa liderança, essa grande referência, que é um orgulho a cidade de Pesqueira ter como prefeito. Eu tenho orgulho de ser nosso amigo e ser do nosso Partido Republicanos. Sabe que pode contar comigo, sabe que pode contar com o ministro do presidente Lula, Silvio Costa Filho, com o deputado estadual Heriberto Filho, porque, como foi falado aqui, ele é um líder, não é um líder só do nosso estado, ele é uma referência no Brasil. Onde a gente anda no Brasil, as pessoas querem conhecer você, Cacique, pela sua liderança, pela sua simplicidade e pela vontade de querer mudar a vida das pessoas. Você faz política com P maiúsculo e é vítima de muito preconceito, porque não é fácil você liderar e sair daqui e ser prefeito da sua cidade. Eu tenho certeza que você é motivo de muito orgulho desse povo aqui. Tenho certeza, porque não é fácil a luta que você enfrentou, essa perseguição, e eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito, eu, Heriberto, Silvio Costa Filho, para que a gente possa continuar trabalhando muito, Cacique, por Pesqueira. Vejo você uma pessoa determinada, uma pessoa que é bom e que alimenta a alma, a gente está junto. Dizer do grande privilégio de estar com vocês aqui. Vou participar, essa é a minha primeira vez e vou ficar vindo sempre, porque eu sempre gostei na minha vida
de valorizar, e eu acho que o Brasil, como o ministro Silvio Costa Filho falou aqui, voltou. O Brasil tem um ministério que fala com vocês, a ministra esteve aqui ontem, que no governo passado, infelizmente, era uma luta perdida. E a gente sabe da importância da democracia no nosso país. A gente sabe a luta que foi a gente passar da ditadura militar, e muitos querem voltar a não ter democracia no Brasil, mas a gente não vai desistir, a gente vai lutar muito contra esse fascismo, porque o presidente Lula ganhou e eu tenho certeza que vai se reeleger, porque merece, porque é um lutador, e eu tenho certeza que o cacique Marcos vai ter o privilégio de governar com ele, mais o resto desse mandato e mais o outro mandato dele, porque o cacique Marcos vai ser reeleito prefeito de Pesqueira. Tenho certeza disso, cacique. E a gente vai trabalhar muito por vocês, pelo povo indígena, porque vocês são a base do nosso país. É importante demais que a sociedade, infelizmente, com essa coisa de fake news da internet, as pessoas pararam de ler. E ler, o resgate e a leitura deve ser um compromisso do nosso país, a educação. Então é importante que o povo de Pernambuco conheça essa realidade aqui. Então eu vim aqui, cacique, a seu convite, para mim foi um grande privilégio. Saí de casa hoje e saio daqui feliz e com um compromisso da gente lutar muito pelas demandas de vocês, porque é uma demanda legítima, uma demanda justa, uma demanda que a gente precisa trabalhar cada dia mais, e vocês precisam ser cada vez mais reconhecidos, cada vez mais valorizados, porque a partir daqui, é aqui onde nasceu essa energia do povo brasileiro, é aqui onde nasceu essa força que o brasileiro tem de nunca desistir. E eu tenho certeza que a partir de hoje a gente sai daqui, cacique, com um compromisso mais firme ainda, em trabalhar incansavelmente por vocês, seja em Pernambuco, seja em Brasília. A demanda que vocês trouxerem, a gente vai lutar com afinco ao lado dessa liderança do cacique Marcos. Dá um abraço do meu amigo Guilherme, esse líder também da Câmara dos Vereadores, a todos os vereadores, a dona Zenaide, né, Zenilda, desculpe, sua mãe, essa líder, essa mulher guerreira, e a todos vocês que fazem esse dia tão bonito. Saio daqui com o coração cheio de alegria, cheio de orgulho, e dizer, minha gente, que vocês tenham um excelente dia, que o congresso vai até terça, eu acho, né? E aí vocês aproveitem muito, e um beijo no coração. Obrigado por tudo e um bom domingo a todos. Valeu! Obrigada, Carlos Costa Filho, por suas palavras também. Nossa gratidão. Deixa aí a nossa camisa, não só essa, mas a camisa pela luta, como eles falaram aqui. É essa a nossa vontade, né, de caminhar junto, dar as mãos para que as lutas aconteçam. Elas não são separadas, elas são comuns, né? Então, nossa gratidão a vocês por estarem na nossa Assembleia. E agora vamos continuar a nossa mesa. Eu quero convidar aqui nossa amiga Vânia para fazer uso da palavra. E lembrando, viu, que o almoço só começar a ser servido depois que a gente concluir aqui a nossa mesa. Bom dia, quase boa tarde para todas as pessoas presentes, as lideranças todas aqui. É sempre uma emoção enorme voltar aqui para o território Chucuru. Oi? Voltar ao território Chucuru. Seu Zequinha iniciou aqui, né, fazendo o traçado do território e contando a história, né, de quando nós subíamos e descíamos as serras aqui para poder delimitar o território Chucuru, que posteriormente foi demarcado e homologado. E é um pouco com base nessa história que várias pessoas aqui já foram contando, que eu também quero iniciar uma conversa que vai ser articulada com Kelly, minha colega, e também com a Rita Neves, que deve estar nos vendo, né, agora ao vivo, porque se trata de um trabalho, uma reflexão que a gente tem feito em conjunto, nesse trio aqui, sempre presente pelo menos duas aqui, né, Kelly? Pois bem, o que eu queria colocar para vocês é que, primeiro, nós temos aqui no território Chucuru uma grande escola, né, uma escola de vida, uma escola que nos fez também antropólogas, e uma escola de que nos ensina a resistir, né? Quando eu digo para vocês essa questão do tempo, eu estou querendo dizer que nós somos testemunhas
desse tempo que Saulo contou ali, alguns dos fatos, alguns dos eventos. Zé de Santa também contou alguns deles. E nós também vamos aqui hoje fazer referência a alguns desses eventos que estão ligados ao tema, né, da própria Assembleia. Coloquei aqui na minha mão para não esquecer, vejam só, mas já apagou um pouquinho, que é, né, do passado violado, né, ao presente criminalizado, não é isso? E essas duas palavras, né, violação e criminalização, tem a ver com uma única palavra, que é violência. Violência histórica, a violência que Saulo muito bem colocou ali, né, a partir dos outros povos todos que também vivenciam essas formas de violência, muitas vezes institucionalizada, que o próprio Estado assume, né, a partir de várias das suas, vamos dizer, das suas facetas, das suas instituições, né, esse lugar, né, de reprimir, de impedir que se possa efetivar projetos de vida que sejam projetos que vão na contramão do grande capital, que vão na contramão do que não se considera como bem comum. Então, esse nosso relato hoje aqui tem a ver com esse exercício que nós fizemos. Nós começamos no ano passado. Nós começamos apresentando aqui para vocês, e aí provavelmente algumas não estavam aqui, mas nós apresentamos as datas, desde aquele evento que o Saulo chamou a atenção do delegado Jesus. Parece que Jesus, Messias, esses nomes às vezes, né, vêm na contramão do que a gente esperaria, mas desde aquele momento até as dificuldades que o cacique Marcos teve de assumir inicialmente a prefeitura. Mas vocês vejam que aquilo que a gente toma como uma linha do tempo, que parece que tem começo, meio e fim, não tem o fim, né? E nem nós estamos aqui conseguindo relatar todo esse começo, porque muito desse começo a gente não teve condições de ainda organizar, mas que se a gente for buscar, a gente vai encontrar essas várias formas também de violência. Vou citar só um exemplo. Zé de Santa falou aqui do bisavô, que levou uma pisa, não foi isso mesmo? Dos fazendeiros, de uma área, né, que depois os Chucuru fizeram uma retomada. Não é isso mesmo? Caípe, né? Aldeia Caípe. Pois bem, quero enfatizar que o nosso trabalho, né, como antropólogas, é um pouco esse trabalho de esmiuçar alguns elementos que estão na história, que são questões conjunturais, como foram colocadas aqui, né, pelos colegas que me antecederam, mas tem a ver com o miudinho da vida das pessoas. Então, quando nós pisamos aqui nesse território, todos esses eventos, para nós que trabalhamos com a antropologia, e quem não está acostumado, vou utilizar a palavra etnografia, que é a descrição que os antropólogos fazem da vida cotidiana do povo, é marcado por um outro tipo de violência. Aquela violência que foi muito bem colocada também por Zé, que é aquele não voltou à família durante não sei quanto tempo, foi excluído do seu povo. Então, a gente está falando de uma organização que traz muita dor, que a gente costuma dizer que quando a criminalização e essa violência ela está colocada em termos estruturais, nós estamos também falando dessa violência no miudinho, na vida, no cotidiano das pessoas. E aí o que nós escolhemos esse ano para fazer foi, diante desses eventos todos que foram colocados, já citados aqui, nós fizemos uma reflexão para encontrar neles, né, Kelly, todos os elementos comuns para que a gente pudesse aqui mostrar para vocês que, tal qual foi colocado também em relação a outros povos, isso não tem nada de novo. Mas é possível a gente entender todas essas formas de violação e de criminalização como estratégias muito bem constituídas por aqueles que estão tentando fazer um outro projeto, propondo um outro projeto de vida. Ontem, conversando com um colega, o pai de uma querida amiga, o Carlos, pai da Marina, nós estávamos conversando e ele dizendo da impressão que ele estava muito grande aqui, muito admirado com o que era esse evento. E colocava
o que a gente vê aqui é aquilo que a gente está vendo em relação a outras sociedades na América Latina, no mundo, que estão buscando apenas a sua soberania, a sua forma de existir plenamente a partir dos seus próprios princípios. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês, antes de passar, né, para a minha colega Kelly, colocar que essa é uma escola, sim, que nos ensina a resistir. Temos sempre na figura da Zenilda, da mãe do cacique, né, como um exemplo dessas pessoas que passaram por todas essas dores, essas criminalizações, essas violências estruturais e muito próprias, muito íntimas na sua vida, como a possibilidade que a gente tem de fazer desses ensinamentos, a possibilidade da gente resistir. Então, eu passo agora para a Kelly, para que ela possa, a partir desses outros elementos, né, destrinchar para vocês como a gente pode entender melhor. Mas o exemplo, eu acabei não me explicitando melhor, direito. Quando eu falei no caso do Zé de Santa, da aldeia Caripe, eu queria dizer o seguinte para vocês. Quando nós fizemos os trabalhos aqui de estudos sobre o território Chucuru e fizemos trabalho também no arquivo histórico, né, mapas como esse antigo, encontramos documentos e um desse documento mostrava o aldeamento indígena que tinha sido, né, na época, né, do diretório em que tinha as terras indígenas, elas eram alugadas, arrendadas para outras pessoas. E foi encontrado um documento. Vejam, um documento das terras indígenas, da terra indígena do Chucuru, e que tinha sido alugada, arrendada para algumas pessoas que viviam nessa região. Uma das pessoas que constavam como aquela que tinha alugado a terra dos índios era nome do fazendeiro que foi o que deu a pisa no bisavô de Zé de Santa e que depois disse que a terra era dele. Entendem? Isso foi feito a partir de quê? A partir de questões formais, de cartórios, como os cartórios funcionavam, né? Então, toda essa estrutura vai mostrando para a gente as várias formas de violência que o povo chucuru sofre, né? Sofreu e sofre nessa continuidade. E quando nós estamos falando da questão da criminalização sobre um e outro, nós estamos falando na criminalização sobre, como que ele bem vai colocar, uma organização. E faltou a palavra, ó. O Saulo colocou a questão dos aliados, que também são criminalizados, também tiveram que responder processos, né? Muitas vezes eu fui testemunha desses casos. Então, é importante vocês vejam que quando se fala da criminalização, vai tentando se criminalizar pessoas, aliados, lideranças que são escolhidas a dedo, porque o que está sendo colocado em xeque não é a pessoa, mas é o projeto de uma sociedade. Então, passo agora para a Kelly para que ela possa dar continuidade. Eu fiquei olhando aqui para trás, porque eu disse, eu não queria ficar de costa para ninguém, mas eu não posso ficar rodando assim, né? Aí eu vou ficar, mas eu peço desculpa já. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Não, é bom dia, porque ninguém almoçou. Não fiquem com raiva de mim, eu serei breve, por favor. Né, Moraes? E a ideia de falar hoje, de forma breve, mas eu acho que é uma forma importante, como a gente vinha conversando, né, Vânia? A gente pensar que cada uma dessas pessoas, olhem para essas imagens, cada uma dessas pessoas, dessas fotos, que são fotos lindas, mostram um rosto, mostram uma história, mostram uma dor e mostram um processo de perseguição. Cada uma dessas pessoas, ao longo dos tantos anos que a gente já está aqui, né, mais de 2 décadas, a gente ouviu cada um desses relatos. Ano passado, estava Vânia e Rita aqui, eu não pude vir, mas eu fiz uma coisa para a gente montar um pouco dessa história, que foi um banner, né? Eu acho que elas passaram com algumas das violências, porque são muitas. E
esse ano, a gente olhou de novo para várias violências que passaram, e aí a ideia é que, olhando para cada um desses rostos, a gente vê mais do que uma pessoa. Como Vânia falou, a gente vê um projeto de vida. O Chucuru tem um projeto de vida, né? A gente encontrou com Toninho Pereira. Cadê Toninho? Toninho, né? E Toninho, daquela época para cá, muita coisa mudou, né? E muita coisa mudou porque tem um projeto e porque tem gente que a natureza escolhe para tomar a força, né? E para estar à frente desse projeto. Pessoas que são escolhidas pela natureza para estar aqui, para estar à frente. E todo mundo que está à frente é também alvo. Esses alvos são alvos de violência física, né? A gente sabe quantas pessoas tombaram. É alvo de uma violência institucional. Que palavra grande, né? Mas todo mundo sabe o que é isso. É quando você, por exemplo, tem um delegado que tem nome de Jesus e usa o poder dele contra as pessoas. É quando tem um Ministério Público que acusa uma pessoa de ter assassinado outra. Mas não é qualquer pessoa. É uma pessoa que, ela, sendo acusada, ela começa a ter um monte de problemas, e dentro desses problemas, ela começa a ter dificuldades de estar nessa luta. Porque a dificuldade aumenta quando você tem um monte de problema e um monte uma espada na sua cabeça, dizendo que você vai ser preso a qualquer momento. Além da espada, você vai ser morto a qualquer momento, a espada de que quem devia fazer justiça, a justiça, também está contra você. Então, é uma violência institucional. E a terceira violência, a violência mais cruel que tem, que é a violência moral. A violência moral é aquela que diz assim: você é culpado. Tem prova? Não tem, mas eu acho que é culpado. Mas será que não é? Aí vai passando para o outro. Tu acha? Fofoca, fofoca. Coisa mais simples do mundo. A fofoca. Eu acho que tem um problema ali. Eu acho que tinha uma dificuldade ali. E essa fofoquinha não precisa de prova. Ela é uma doença que vai se espalhando e que vai matando aos poucos, porque vai matando a alma das pessoas. Se a violência física mata o corpo, a violência moral mata o espírito. Mata o espírito porque as pessoas começam a olhar para você diferente, começam a duvidar. Quantas vezes vocês na vida não passaram por uma coisa que a gente disse, é discriminação, uma palavra boa para isso, sabe o que é? Racismo. E a gente tem que começar a usar essa palavra. Quando fala racismo, veja, eu estou numa pesquisa com povos indígenas do Nordeste inteiro nos últimos 3 anos. Nessa pesquisa, a gente perguntava assim, quais são os problemas que o povo passa? Toda vez que a gente perguntava para o pessoal, existe racismo? O pessoal parava, olhava e fazia assim. Foi o ponto mais citado em todo o Nordeste. Racismo é contra negros. Isso é para quem não é indígena. Quem é indígena sabe que o racismo está no cotidiano. Está na hora que você passa e alguém olha estranho para você. Está na hora que você está caminhando e a pessoa desvia. Isso é racismo. E esse racismo se perpetua quando você aparece no mundo, quando você tem destaque, quando o projeto de vida do seu povo é um projeto que dá certo. É um projeto que faz com que as pessoas olhem e digam, mas como é que essa pessoa, esse povo, consegue ter uma educação e uma saúde desse jeito? Não. Deve ter alguma coisa errada aí. Vamos ter que encontrar alguma coisa errada aí. E se a gente não encontrar, a gente inventa. Por quê? Porque eles não deviam estar aqui. Eles não deviam estar organizados desse jeito. Eles não deviam estar à frente de uma prefeitura. Mas eles estão.
por competência. Vocês têm a terra aqui hoje por força, a gente ouviu todas essas histórias, por competência. Muitas pessoas tombaram por competência. E é por competência também que essas pessoas todas sofrem violência, porque elas não representam só a si. Dona Zenilda não é só Dona Zenilda. Dona Zenilda é Dona Zenilda e também é o Xucuru. Cada um de vocês e cada uma das lideranças não é só uma pessoa, é um povo. E é em cima de ser um povo que pessoas competentes, por exemplo, como Ana Flávia, passaram naquele processo, né, todo aquele processo de violência, grávida, né, sendo discriminada. Quantas vezes alguém nunca ouviu dizer, mas ela não é muito branca para ser indígena, né? Mas ela, ou coisa básica, ela já tem um carro e é indígena. Ou o mais famoso, né? Tem um iPhone e é indígena. Vocês, Xucuru, mostram que vocês podem ser o que vocês quiserem, que vocês têm uma organização incrível. Quando a gente diz que a gente aprendeu com vocês, é porque a antropologia ela traz muita coisa. Mas tem coisa que a gente só caminha se a gente estiver ao lado de quem realmente ensine o que é estar na terra, o valor da terra, né? Eu comecei com aquele ali, com aquele Zé, capitão Potiguara, que me trouxe ainda menina para cá, né? Eu cresci com Dona Zenilda aqui me acolhendo a cada momento, né? Nos perrengues com o Marquinho, tem minha idade, então a gente meio que cresce junto. E a gente aprende que toda essa violência que a gente fala, violência física, violência institucional e violência moral, ela só vai trocando de roupa ao longo do tempo. Mas ela continua existindo. E por que a gente quer sair dos casos e ir para um olhar mais amplo? Porque esses 3 tipos de violência vão continuar existindo. Porque, como Saulo disse, faz, o Estado faz, depois desfaz. Faz, eu vou dar a terra, mas espera aí, eu vou tirar. Eu vou fazer uma coisa, depois eu vou tirar. Vocês continuam resistindo. E é esse olhar sobre esses tipos de violência que vão acontecendo ao longo do tempo, que pode ajudar você a tecer um caminho para as violências que ainda virão, porque elas vão continuar existindo. Não sou pessimista, não, é só o que a gente está vendo. Mas quando a gente se empodera e diz, essa história que estão contando aqui, na verdade, é só uma roupa nova, para a mesma violência que já aconteceu 10.000 vezes, a gente consegue respirar melhor, porque a gente sabe, aquelas outras a gente já superou, a gente vai superar essa também. Tenham em mente que a violência praticada contra as lideranças é uma violência praticada contra o modo de vida do Xucuru. Quando você tem a violência em que coloca 39 pessoas criminalizadas ou mais, né, ao longo desse tempo, para desestruturar a organização Xucuru, a proposta não é só encarcerar ou matar essas 39 pessoas, é encarcerar ou matar todos os Xucuru, né? Então, a ideia é que a gente, a partir desse pensamento mais amplo, desse processo de violência e de criminalização, a gente pense, no futuro vão aparecer mais, mas isso é só uma roupa nova para um problema antigo. E resistiremos. É isso. Muito obrigada a nossas amigas Kelly e Vânia pela contribuição. Antes de convidar aqui o nosso amigo Reverendo Manuel, eu gostaria de registrar a presença de alguns secretários de pesqueira que estão aqui, e a gente já agradece. Então, a nossa gratidão à secretária Ana Flávia, ao secretário Tata, que está por aí, o secretário Luiz, Samuel Dinho, secretária Jaqueline, a nossa vice-prefeita e secretária da Mulher, Silene Martins,
secretário Enio, a nossa procuradora Amanda, que está por aqui também, agradecer ao nosso secretário Diego Renan, enfim, agradecer a todos os secretários municipais que têm também colaborado e chegado junto, né, da nossa luta. Quero também agradecer aos nossos vereadores Sil Chucuru, Nega de Bio, Guila Chucuru, Pastinha, Edmilson, ao vereador Vavá, que eu também vi por aqui, Alexandre do Sofá, Niel, Leni de Mimoso, Rochevânia e Zezinho da Briboca, que também são uma bancada apoiadora da nossa luta e da nossa causa. Então, quero pedir uma salva de palmas para essas pessoas e agradecer sempre pela parceria. Então, vamos convidar e saudar e receber nosso amigo Reverendo Manuel. Com você. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar todos que estão aqui na mesa, na pessoa de Saulo, Vânia, Kelly, Saulo, pessoas que eu tenho o maior carinho, a caminhada juntos. Eu queria baixar vocês, mostrar alguns registros. E da plateia, saudar a Ana Glória Melcope, né, a pessoa que eu mais admiro quando se fala de redução de danos, né, foi quem com quem aprendi, né, toda essa política de redução de danos. Nosso querido professor Arthur, da Católica, todo o grupo que veio da Católica, aqui uma saudação do grupo Amica da Católica, da Universidade Católica, do qual eu faço parte. Quero saudar o meu amigo, o professor Luiz Emanuel, advogado de Direitos Humanos, que também está aqui conosco, saudar a presença de Luiz Emanuel. Gente, eu vou trazer para vocês algumas fotos, porque o ano passado foi o inverso. Vânia e Kelly trouxeram uma apresentação, hoje fui eu, para a gente não deixar de registrar o que aconteceu em imagem, porque eu acho que isso é interessante, né? Eu fiz um curso de fotografia, eu queria ser Sebastião Salgado, Saulo, mas eu não consegui. Mas pelo menos algumas fotos eu fiz. E essas fotos eu queria compartilhar com vocês pela primeira vez. Essas fotos têm, algumas delas, 17 anos. E contam um pouco a história do que a gente viveu. São fotos originais, a primeira vez que eu exibo ela. E antes de apresentar as fotos, eu vou mostrar para vocês uma imagem. E eu queria contar para vocês a história do SENDEC. Né, Saulo? O SENDEC surge de uma perseguição política na Arquidiocese de Olinda e Recife, a Comissão Justiça e Paz, na época de Dom Helder Câmara, ela foi encerrada os trabalhos. E quando encerraram os trabalhos do SENDEC, da Comissão Justiça e Paz, foi fundado o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social. Então, o nosso centro, Cacique Marcos, por isso eu peço licença para falar, Dona Zenilda, é um centro que foi fruto da perseguição à teologia da libertação, e que surgiu, portanto, em função dessa perseguição. São 35 anos de história na luta pelos direitos à terra, solo urbano e à criança e adolescente. E eu queria perguntar a vocês, essa nova marca do SENDEC, vale uma salva de palmas ou não? Que nós incorporamos a luta de vocês, dos povos indígenas, na luta na história do SENDEC. Porque o SENDEC participou desde o início, representando o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Eu, na época, alguns anos atrás, representava o MDH através do SENDEC. E hoje eu coordeno o SENDEC. Pode passar? Quando aconteceu o atentado, em 2003, nós saímos em caravana, né, Saulo, de Recife, em uma situação de emergência para chegar aqui em Pesqueira. Nós chegamos à tarde. A notícia do assassinato do atentado era de 11 horas da manhã, que chegou em Recife. Nós nos mobilizamos e rapidamente viemos para cá, uma comitiva. E essa comitiva chegou aqui, a gente vai mostrar depois o registro, mas ela foi responsável, essa vinda dessa comitiva, junto com alguns defensores e entidades de direitos humanos, pela vinda do ministro, na época, doutor Nilmário Miranda e a doutora Raquel Dotti, subprocuradora da República. Então, essa cena aqui é uma reunião com o deputado Fernando Ferro, na época, e o secretário de Segurança Pública, né, para conversarmos com o Marcos sobre a situação do que acontecia. Mas para essa reunião acontecer, pode passar, ela tem uma história incrível. Aqui é quando a gente chegou, aqui exatamente na casa de Dona Zenilda, e lá estava uma das maiores, eu diria a vocês, um dos maiores advogados que eu conheci na minha vida, que eu conheço na minha vida, que eu quero fazer minha homenagem ao doutor Sandro Lobo. Aqui é um advogado, aqui é a expressão de um advogado popular, né? Ele estava comprometido, envolvido
em um processo, né, Saulo? Representando aqui o CIMI, numa luta sem precedentes na história do que a gente vivia. Então, aqui minha homenagem a Sandro Lobo. Pode passar, Marcelo Santa Cruz, e irmã, como é o nome dela? Maria do Céu, uma guerreira também nesse momento. Pode passar. Aqui, dona Zenilda, mostrando a calça de Marcos. Vejam, essa calça dele, essa foto, essa imagem era dela com a calça, mostrando os trapos que ficou a calça diante da fuga de Marcos do atentado de 2003. Vejam, isso é quando a gente chegou aqui. A gente chegou aqui mais ou menos 4 horas da tarde. Vocês vejam que a casa ainda tem um pouco de sol. E aqui você veja toda a situação. Quer dizer, era uma situação de pânico, uma situação de ameaça, uma situação de morte, um atentado contra Marcos, que seria, digamos assim, mais um assassinato daquela lista macabra que todos aqui já se relatou. Pode passar? Aqui nós temos o local que saímos da casa de Dona Zenilda e fomos para o local onde foram assassinados Nilson e Milcinho. E esse local é o local exatamente, eu acho que depois de umas 6 horas de que o corpo tenha sido recolhido, nós chegamos nesse local. E quando a gente estava aqui, um carro vindo de Simbres, uma pessoa gritou. Isso nós estávamos em uma comissão de entidades de direitos humanos visitando esse local do crime, né? Isso é o que a gente faz, o que Saulo falou, da questão das alianças, né? Então, nós éramos aliados. Então, quando a gente estava aqui exatamente nesse lugar, um carro chegou e dizia bem alto, isso com um índio baleado naquela parte de trás do carro, né? Corra que lá vem os pistoleiros. A gente entrou no carro do CIMI e todos nós saímos a pique para a cidade de Pesqueira, porque a imagem que vinha é que os pistoleiros estavam vindo atrás da gente, balear a gente. Então não foi uma cena, não foi um momento muito assim animador, foi um momento de pânico. Nós saímos e chegamos no hospital de Pesqueira. Quando chegamos no hospital de Pesqueira, nós encontramos ele baleado e mais 2 índios baleados. E qual era a conclusão? Louro Frazão tinha saído da casa dele com mais outro índio e se refugiado em Simbres. E os índios estavam cercando a casa. Então a situação era bem simples. Ele, dentro da casa, tirava e acertava os índios que tentavam chegar na casa dele. Então aconteceria um massacre, porque haveria um momento que ele não teria mais tiro e os índios iam invadir aquela casa. Nesse interim, nós conseguimos o contato com o ministro dos Direitos Humanos, na época que era Nilmário Miranda, e Nilmário nos avisa que o delegado da Polícia Federal, o presidente da batalhão da Polícia Militar aqui do Estado, estava reunido aqui no quarto, num batalhão aqui que existe Pesqueira. Então nós fomos para lá, pode passar a imagem. Ainda aqui no hospital, isso é um dos índios baleados, pode entrar, pode passar. Acho que tem mais uma imagem, pode passar. Pronto, e aqui nós chegamos na reunião dentro do batalhão. Essa reunião é a maior prova de criminalização que eu já vi na minha vida. Você tem várias autoridades do Estado, né, delegado de polícia, etc., e essas autoridades públicas, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da PM aqui do Estado, principalmente o delegado, diziam o seguinte: nós não podemos sair daqui, porque os nossos carros são grandes, nós temos armamentos muito pesados, e vai ser um massacre. Quando a gente sair daqui, nós vamos, né, Ângelo? O Ângelo acho que está por aqui. Nós vamos chegar em Simbres, vai ser um massacre, porque nós temos armamento pesado e tem bois no meio do caminho. Então a gente não pode sair daqui. Aí a gente argumentava para as autoridades policiais que eles tinham a obrigação de sair dali, que eles tinham a obrigação de prender Louro Frazão, que eles tinham a obrigação, porque um crime estava em curso, né? Eles tinham que prender essas pessoas, mas eles não queriam sair. Nisso, desculpe me prolongar, mas essa história é importante, nisso toca um telefone, e a companheira do Centro Luiz Freire sai, eu não lembro o nome dela agora, e quando ela sai, LN sai, e LN volta. E LN volta mais pálido do que entrou, do que saiu. Quando LN entra na sala, diz assim: o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que o Boeing presidencial desça amanhã aqui em Pernambuco, só quer saber qual é o aeroporto que comporta o Boeing mais próximo de Pesqueira.
E vai vir uma comitiva com o ministro dos Direitos Humanos, a cúpula do Ministério Público Federal, que seria a Raquel Dodge, o procurador, e, enfim, uma série de autoridades, inclusive o presidente da FUNAI. O delegado da Polícia Federal não acreditou, quer dizer, na verdade, nem eu acreditava. Pensei que era eu até pensei assim, se isso for um trote, meu Deus do céu, vai todo mundo preso aqui, porque é uma mentira muito grande. Lula determinar um avião presidencial, descer aqui e tal, e aonde é que pousa o avião? Pois não é que o delegado saiu, e quando voltou, aí é que ele estava mais branco do que a menina do Centro Luiz Freire. Ele, pálido, parou com o celular na mesa, mas eu estou falando assim sério, ele parecia desválido, ele desvaliu. Ele disse, o presidente determinou, o avião está em curso e desce amanhã de 10 horas no aeroporto de Caruaru. Aí todo mundo olhando para o delegado, e ele olhou para as autoridades policiais, que não podiam ir porque os armamentos eram pesados, porque os carros eram grandes, porque tinha boi no caminho. Nessa hora o delegado mudou de ideia, chegou para o comandante da PM e disse, o senhor tem quantos homens em armas? Ah, eu tenho 30, pois eu requisito 25. O doutor delegado da Polícia Civil, o senhor tem quantos homens? Eu tenho 6, eu só quero 4. FUNAI, o senhor tem quantos carros? Eu tenho 2, eu só preciso de mais um, porque eu já tenho 3. E saiu organizando como é que chama? Um comboio de autoridades que não queriam sair uma hora antes, vejam, uma hora antes de conversa. Inclusive, eu me lembro que um dos argumentos que a gente disse um dos argumentos que o delegado disse, muito grave, ele disse assim, mataram 2 do lado de Marquinho, vejam, e já atiraram 3 do outro lado. Aí a gente olhou para o delegado e disse, isso aqui é o quê? Um jogo do Náutico, Santa Cruz, que o senhor está narrando? Porque a questão aqui não é placar de quem morre de um lado e quem morre do outro. Essa questão é da autoridade policial, vai ou não prender quem está matando. E aí simplesmente se decidiu ir, né? Pode passar a imagem. Aqui é a confusão para entrar no quartel. Nós só entramos no quartel para aquela reunião, gente, por um motivo muito simples. O sargento que estava na porta dizia que não tinha reunião, coisa nenhuma, que não tinha policial federal na reunião do quartel, que não estava acontecendo nada, certo? Mas aí chega um soldado com 4 pizzas, um pacote de 4 pizzas. Aí o policial vê aquele tumulto na frente e faz assim, sargento, é as pizzas e o delegado da Polícia Federal, dê entrada. Aí o soldado desmoralizou o sargento. Aí o sargento, na hora, não tinha o que fazer. Fulano, esse deve ter sido demitido da PM. Entre fulano. Aí o cara entrou com as pizzas, e aí o sargento não tinha como argumentar que a Polícia Federal estava lá dentro. Aí deixou a gente entrar. Aí foi quando a gente entrou e teve aquela reunião que vocês falam. Pode passar a imagem? Aí acontece o enterro, né? O enterro de Nilson e Milcinho foi marcado de muita emoção, né? Nesse momento, eu diria que as entidades de direitos humanos que acompanhavam, viu de perto, não é? Marcos viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida. E foi a partir desse processo que nós levamos ao conhecimento da OEA. Marcos chegou aí ao Washington, junto com o Jaime Benvenuto, que também eu quero citar a importância do professor Jaime Benvenuto, para que houvesse o processo de internacionalização do caso Chucuru. E essa internacionalização exigiria a necessidade de reportar para as instâncias internacionais as chamadas graves violações de direitos humanos que estavam acontecendo nesse território, baseado, inclusive, em tratados que o Brasil é signatário. Convenção da OIT 169, a Convenção da OEA, enfim, os tratados que o Brasil é signatário. Então, essas imagens, uma delas, essa que eu tirei, foram levadas junto ao processo para mostrar ao sistema internacional. Pode passar, né? Aqui a foto do cacique, do pajé, pode passar, Zequinha. E essa minha homenagem aos grandes guerreiros que naquele momento de aliança estavam ao lado do povo Chucuru, né? Essa imagem de Saulo, para mim, eu sempre quis tirar uma foto, Saulo, uma cópia dessa foto e lhe dar de presente. Mas eu lhe dou desse momento digitalizado para dizer da nossa admiração, respeito, porque se a gente está aqui hoje, é por uma grande figura que nos iluminou. Então aqui está todo o pessoal, pode passar.
Minha homenagem a esse grande guerreiro, né? Para mim, um símbolo de luta, de poesia e de resistência. Pode passar. E são fotos que eu tirei no momento. E quando naquele momento, né, assim, aí já, isso aqui já é a Assembleia Chucuru de 2008, né, quando a Assembleia se reuniu e nós tivemos a descida aqui e lá estava o governador Eduardo Campos. Por que eu trouxe a imagem de Eduardo? Porque Eduardo, ele foi um governador que no processo de internacionalização acatou todas as recomendações das entidades e criou o programa Defensores de Direitos Humanos, no qual Marcos é o primeiro caso do Brasil. Então, se existe o programa Defensores de Direitos Humanos, se deve em função da internacionalização do caso e da importância, gravidade, que era a vida, a proteção da vida do cacique Marcos, que aqui no estado de Pernambuco estava sendo colocado em risco. O governador da época atendeu todos os pedidos, inclusive de Marcos. Tem questões de segurança que eu não posso falar, e foram feitas as medidas protetivas para a proteção de Marcos. Pode passar? Aqui a Assembleia Chucuru de 2008, que foi feita na casa onde Marcos relatou ontem, né? Que era uma casa que tinha lá, como o Marco falou, a questão da água, quando chovia, etc. e tal. Mas aqui está a Assembleia, e nesse momento a gente estava fazendo a apresentação do que seriam as cautelares de Marcos. Marcos tinha acabado de receber as cautelares, e quais eram as consequências dessas cautelares, o que significava todo esse processo de internacionalização. Pode passar. Então, aqui outros membros da mesa, e da importância da Assembleia Chucuru. Olha lá, Pedra d'Água 2008, né? Ou seja, um registro da Assembleia Chucuru daquele momento. Pode passar. Pode acender a luz, pode fechar. Eu só queria terminar complementando o que Saulo falou anteriormente. Na perspectiva nossa, defensores de entidades de direitos humanos, existe um caso muito emblemático no século passado na Europa, que é o caso do capitão Dreyfus. Saulo conhece muito bem disso. E esse caso é um caso de um capitão que lá na França foi acusado de traição nacional, com circunstâncias que não dá tempo para contar, porque todo mundo quer almoçar. Mas o fato é que Émile Zola escreveu uma obra sobre esse capitão Dreyfus e mostrou, quando ele se compadeceu de toda a violação e perseguição, dona Zenilda, que ele estava passando. E esse caso, chamado capitão Dreyfus, é o que inaugura, na França, no final do século XVIII, início do século XIX, e na luta internacional dos direitos humanos, o que nós chamamos de lawfare. Lawfare, um mecanismo feito pelo Estado, como disse Saulo, que tenta criminalizar uma pessoa, um povo, uma nação, uma sociedade, um sindicato, na perspectiva de criminalizá-lo. E como é que se faz isso? Como disse Kelly, vai criando uma narrativa em torno de documentos inexistentes. É o caso do capitão Dreyfus. Ele desenhou uma determinada circunstância, um papel, esse papel foi parar na Polícia Federal da França, digamos assim, e ele foi acusado de traição porque ele teria desenhado um canhão que era um segredo de guerra da França. Esse homem foi destituído de suas patentes, foi humilhado, foi destruído. E só um autor, como era no caso Émile Zola, conseguiu ressignificar, né, a história dele. E o processo foi revisto, e quando se reviu o processo, cadê a prova que o homem é traidor? Aí quando se vê, era um desenho feito por uma criança que estava dentro da embaixada, e que essa embaixada jogou fora o papel, e que se atribuiu a esse homem o desenho de um tanque, que no fundo era um desenho de uma criança, de um quadro que o menino desenhou, e que ali parou na mão de um policial que disse que aquilo ali era um segredo de Estado. Então é dessa forma que surge a luta por direitos humanos. Quando nós surgimos como centros de defesa, quando entidades se juntaram aos povo Chucuru e se junta ao CIMI, a todas as entidades que defendem todos os povos indígenas, não só aqui, como disse Saulo, na América Latina, é para denunciar as graves violações de direitos humanos. E o caso Chucuru foi o primeiro que o Brasil foi condenado, mas ele não será o último, porque, infelizmente, o modus operandi do Estado com os povos indígenas não mudou. Inclusive, as políticas públicas não avançaram como deveriam avançar, para que a gente pudesse ter um basta, como queria Émile Zola, todo o processo de criminalização a todo tipo de pessoa humana. E é daí que surge a luta pelos direitos fundamentais. Então, quando nós hoje
hoje, nessa Assembleia, rememoramos todo esse processo e o processo que está em curso, é para dizer, nós não vamos desistir, nós não vamos abrir mão dessa luta, porque nós ainda estamos aqui. E estamos porque somos, com vocês, Chucuru. Muito obrigado. A nossa gratidão ao professor Manuel, que fez essa fala, e acho que todas as falas que foram feitas nos traz à luz de tudo que a gente ainda precisa continuar falando. Parece que a gente já repetiu, né, essas histórias, parece que vai ficar, não, a gente já escutou, né, na Assembleia do ano passado. Só que é importante que a gente lembre, memória o tempo todo de como esses processos se deram e quais são as novas caras que elas continuam acontecendo. A professora Kelly falou de uma coisa que eu trouxe ontem, que é esse racismo que está impregnado nas pessoas e a gente precisa ainda continuar desconstruindo e que a gente tem percebido isso em várias atitudes que a gente achava que nem pode achar que é pequena. Né? Então, essa é uma palavra que a gente precisa continuar ecoando, a gente falar disso nas universidades, falar disso nas assembleias, falar disso nas nossas escolas, de que esse racismo ele não pode ecoar na nossa cidade nem no nosso povo. Então, a nossa gratidão, porque todas as vezes que a gente escuta vocês, é também aprender o tempo todo. São nossos professores, amigos, porque a gente precisa também nos resguardar, aprender a nos defender. Então, por isso que a gente diz que a nossa Assembleia é um processo de formação política, porque todos os dias a gente está se preparando, né, para poder fazer a defesa do nosso território. Então, eu queria passar aqui para a dona Zenilda, que está esperando aqui fazer uma fala. Não é fácil. Só sabe quem já passou. Isso aqui é uma reavivação da memória. O que é que já fizeram conosco. E continuam fazendo. Mas uma coisa eu digo a vocês, entidade que nos apoia, ninguém apaga a mente dos sábios. Ninguém. Porque a nossa luz é forte. A força da nossa Mãe Terra, da natureza sagrada. Então, foi bom a reavivação da nossa memória em tudo que passou aqui. Dói, mas a gente tem que aprender a conviver com a dor e a saudade dos nossos meninos que se foram. Eles deram a vida por nós. Né? E hoje ainda continua a discriminação. Né? De vítima passou a ser réu. Né? Não é fácil. O que resta é agradecer a vocês por ter essa memória viva ainda, né? Para nos trazer e mostrar para o nosso povo, para os que estão aqui participando dessa Assembleia, quanto o povo chucuru já sofreu. E continua sofrendo, mas nós não desistimos, porque a nossa luz está acesa e ninguém vai apagar. É isso. Obrigado. Eu também gostaria de usar da palavra apenas um pouquinho, porque já são 10:50 da tarde e a gente ainda não almoçamos. Creio que todo mundo está, né, ali, enfim. Mas agradecer a Saulo, de forma muito especial, que além de ser um amigo, é meu padrinho, né, e que vê no dia de hoje, essas falas, tanto de Saulo quanto de Kelly, né, de Vânia e do nosso amigo Manuel, e a gente voltar no tempo, e a gente vivenciou isso ali, sabe, em segundos, tudo isso que aconteceu. Mas eu digo para você que tudo isso que aconteceu valeu a pena, porque nós estamos aqui, resistindo. Sabe? Dizer que não foi em vão. Não foi em vão a entrega que foi feita. Se Chicão, meu pai, se entregou à natureza que o chamou, todos aqueles e aquelas que se foram, de Nilson e Nilcinho, enfim, que deram as suas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. E é isso que a gente não pode esquecer nunca, jamais. E é por isso que a cada Assembleia nos convoca a viver
nessa espiritualidade e a chamar cada um deles para estar presente junto a cada um de nós. Vi aqui meu irmão, o gordo, que no momento de muita aflição do atentado que sofri, estava ele louquinho ali, junto com minha mãe, tentando dar as coordenadas enquanto eu estava sedado na casa de minha mãe. E que só não fui preso naquele momento pela Polícia Federal, porque tivemos essas pessoas que aqui estão. Senão o cacique Marco tinha sido preso naquele momento pela Polícia Federal. Vocês vejam a inversão de todo um processo de história que foram criadas e pensadas, e a gente viu aqui as falas, né, de Zé de Santa e outros dizendo daquela entidade que colocava aqui, que era de direitos humanos, de justiça e paz de Pesqueira, que quando o papai narrava exatamente, dizendo, estão criando isso aqui, porque eles querem me matar, e depois dizer de que foi as famílias, os familiares daqueles que foram mortos, que me assassinaram. Porque querem tirar, exatamente fazer esse contraponto, não foi pela luta pela terra. E se vocês observarem hoje, acontece basicamente a mesma coisa. Hoje o que a gente vê nas narrativas, nos jornais, nos telejornais, na mídia na boca miúda, como a gente fala, nos fake news, que hoje as mentiras os fake news da vida, é de que o cacique Marcos não passa de um bandido, o cacique Marcos não passa de um traficante, o cacique Marcos é violento, o cacique Marcos é tudo que não presta. É a mesma e o mesmo formato, os mesmos modus operantes que fizeram lá atrás e estão fazendo novamente. Simplesmente pelo fato de estarmos ocupando um espaço, momentaneamente. Que a luta da nação Chucuru, ela foi para além das fronteiras do território, ela conseguiu se sobressair desse espaço físico, e a população de Pesqueira, os nossos irmãos que estão lá, a partir da história, da luta, da resistência, do que nós conseguimos avançar enquanto projeto e trabalho dentro do nosso território, projeto de vida da nação Chucuru, que hoje a gente anda os 4 cantos desse território, é mesa farta, é povo com terra, é povo trabalhando, é povo que tem sua moto, que tem seu gado, que tem sua galinha, que tem sua cabra, que constrói famílias hoje que têm verdadeiramente o que comer. Sabe? E é aquilo que foi dito. Eles conseguiram lá em cima fazer isso. E as pessoas começaram a enxergar as possibilidades de também se libertarem desse processo que lá embaixo viviam por anos e anos e anos. E começaram a subir ao território. Começaram a participar da Assembleia Chucuru. Começaram a ouvir. Quem não lembra? Quem que não lembra aqui quando nós descemos a primeira vez à cidade? As portas foram fechadas, o comércio foram fechados, e o que se colocava na cidade era: os índios vão saquear, vão invadir a cidade, vão depredar a cidade. Nós passávamos na rua, nos prédios, eram as polícias com os fuzil armado, voltado para comitiva, ou seja, para a população nossa que ia descendo na caminhada. Quem é que não lembra disso? E aí, aquele boato que foi soltado, que ia ser saqueado, que o povo de Pesqueira ia ser expulso, porque os índios iam bagunçar a cidade. E essa mentira que eles contavam começou a dar errado. Porque o povo disse: oxe, nada aconteceu. Os índios vieram, foram lá nos Chucurus, fizeram as falas, dançaram um ritual, foram lá rezar pelo nosso Mandaru. Exatamente. E voltaram. Nada disso aconteceu. Nos anos seguintes, a mesma coisa.
E as pessoas começaram a ficar curiosas. O que que acontece lá em cima da pedra d'água? O que está acontecendo? E as pessoas começaram a subir a pedra d'água. E a enxergar de que não era nada disso. Que era dito lá. E as pessoas começaram a enxergar e participar e vivenciar momentos como esse que vocês estão aqui hoje. Então, portanto, esse é o espaço de construção coletiva. E é assim, é esse formato que nós queremos levar para além das fronteiras do território. Mas, pelo meio da política, é muito difícil. A gente tem sofrido muito nesse aspecto. Porque muitas vezes, dentro da política, isso aqui não é permitido. E esse é o grande desafio que nós estamos tendo. Porque, como já dizia minha mãe, a gente aqui não luta, não é pelo poder. A gente luta pela igualdade, a gente luta para se fortalecer, a gente luta pelo outro, pela vivência do outro, pela dor do outro. Esse é o formato. Mas lá embaixo não é assim. Na política não é assim. E esses são os enfrentamentos que nós estamos fazendo. Eu dizia, quando iniciava esse processo, dos meus medos. E esses medos e as minhas preocupações, elas estão acontecendo. Primeiro, das perseguições, porque não basta mais estar sobre a alça de uma mira de um revólver ou de uma pistola. Como vocês sabem, não é de hoje que eu tenho que andar com escolta, com pessoas fazendo a minha proteção de vida. Não é de hoje. Faz quantos anos que a gente começou, Manuel? Lá em 2003. Há 19 anos da minha vida, nesse programa, há 17 anos. Na alça da mira daqueles que sempre tentaram contra a minha vida. Não é fácil. E hoje, não é só mais a alça da mira do revólver e da pistola. É a alça da mira da justiça. Então veja, dentro de um outro processo, uma outra situação é que nós enfrentamos hoje, a desconstrução da liderança do cacique Marcos. Porque o que eles querem é desmoralizar a liderança do cacique Marcos. E esse é um processo que está em curso. Mas eu confio, antes de mais nada, nas forças ancestrais, confio no nosso mestre rei, confio no meu pai, sabe, que vou seguir firme e forte, de cabeça erguida, na missão que as forças ancestrais me deram, que é defender o povo. Aonde quer que eu esteja, estarei lá defendendo o povo. Aqueles que mais precisam de uma voz ativa, combativa contra as injustiças. E diga ao povo que avance! Avançaremos! Diga ao povo que avance! Avançaremos! Vamos almoçar, né? Vamos almoçar. Vamos embora. Aproveito para registrar a presença de Gilvandro Estrela, prefeito de Belo Jardim, que se encontra aqui também, nosso companheiro, nossa gratidão pela sua presença.